Olá, seja bem-vindo ao Saúde, você aqui nos Dias Melhores. E hoje eu converso com ele, que já esteve aqui várias vezes, nosso convidado super especial, Dr. Moraes. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa, Dr. Moraes, que é cirurgião vascular. Doutor, hoje a gente vai falar sobre, olha só, emergências vasculares, é isso mesmo? Exatamente. Doutor. Tem emergências vasculares, doutor? O que acontece? Deu uma dor na perna muito forte, estourou um vaso, corre. Pode ser. Doutor, qual a definição da emergência vascular? Então, acho que é importante esse conceito, né? Emergência vascular é toda doença ou patologia que leva à necessidade de uma intervenção nesse paciente de forma imediata. A gente tem poucas horas para atuar, para conseguir reverter as consequências desse problema de saúde. Agora, por que existe a necessidade de uma avaliação, de uma abordagem rápida do vascular nesses casos? Então, isso vai depender muito da localização da onde ocorreu o problema, né, vascular, e também a gravidade daquele órgão, né, tipo a gravidade de acometimento daquele órgão. Vou te citar um exemplo, por exemplo, um aneurisma de aorta, né? Quase todo o sangue vai estar passando por ali em alguns segundos, né? Todo o sangue acaba percorrendo a artéria aorta porque ela é o conduto por onde o sangue é distribuído por todo o nosso corpo, né? Se essa aorta rompe, todo o nosso sangue acaba escoando por ali. Que é essa imagem que a gente está vendo, inclusive, né? Isso, ali eu coloquei uma ilustração, né, de um aneurisma de aorta roto, né? E a gente consegue perceber que todo o fluxo sanguíneo acaba passando por ali, tanto para ir para membros superiores quanto inferiores. Se você tem uma área de rotura, você pode ter uma hemorragia muito grave e a gente tem poucos minutos para conseguir reverter uma situação como essa. Na verdade, esses pacientes que têm aneurisma roto, existe uma porcentagem de 80% de óbito antes de chegar ao hospital. Nossa, agora, doutor, a gente fala muito em tecnologia. Como que essas tecnologias têm contribuído, por exemplo, nesses casos mais emergenciais? Então, esse, por exemplo, do aneurisma roto é um desses, né, dessas patologias onde a tecnologia tem auxiliado bastante e a gente tem conseguido salvar esses pacientes através dessas tecnologias. A indústria tem identificado métodos, né, tecnologias, artifícios onde a gente consegue, de forma muito rápida, reverter situações como essa. Então você consegue, a tecnologia ela aborda justamente isso, uma capacidade de resolução desse quadro de forma muito rápida, né? Então a gente tem hoje em dia com o desenvolvimento de endoprótese, foi um assunto que a gente trouxe aqui, né? A gente consegue resolver um caso como esse, né, e salvar esses pacientes em questão de minutos. Doutor, agora em relação às oclusões arteriais de membros inferiores, quais os sinais, os sintomas que são mais comuns? Então, isso remete a um pouquinho àquela brincadeira do início, né? Tipo, por causa das artérias mais agudas, né? O que acontece, né? O paciente, até isso não é tão infrequente ou incomum dentro da minha especialidade, a gente presenciar um paciente que começou com um quadro de dor súbita em membro inferior. Esse paciente que chega para nós no pronto-socorro, em geral, queixando-se de sensação de palidez, dormência, às vezes uma perda de motricidade, né, uma diferença de temperatura em relação ao membro contralateral, refletindo para nós que a perfusão de sangue, a chegada de sangue e oxigênio naqueles tecidos que envolvem o membro inferior está prejudicado. Então você consegue identificar isso. Hoje em dia a gente tem tecnologia, né, que consegue abordar de forma imediata esse paciente e, no caso, tirar aquele trombo, né, aspirar aquele trombo, ou muitas vezes a gente consegue até com cirurgias mais convencionais resolver esse problema de forma rápida. Agora, por que o aneurisma de artérias ele rompe, doutor? Então, o aneurisma ele é uma fragilidade na parede arterial, né? Então, por si só, a doença vai levando a uma degradação dessa parede. É como se fosse, eu costumo explicar para os pacientes como se fosse uma bexiga, que você vai enchendo, ela vai fragilizando a parede até o ponto onde ela pode romper. Se ela romper, a gente já sabe que vai ter uma hemorragia grave e às vezes pode levar o paciente a óbito. E por que as artérias, as oclusões nas artérias, elas acontecem com mais frequência? Então, um dos motivos que mais frequentemente levam à oclusão arterial, seja ela em membro inferior e membro superior, são as arritmias cardíacas, né? E, em geral, isso ocorre por uma embolia, né? A formação de um coágulo de sangue por uma arritmia no coração. Então, esse coração ele passa a bater num ritmo que não é o sinusal, que não é o ritmo normal do coração.
esse sangue tende a coagular e ele é ejetado. E ao ser ejetado, ele segue aquele caminho pela artéria aorta e ele pode migrar para qualquer membro, seja superior, inferior, para o cérebro. E isso leva a uma isquemia, um infarto daquele órgão. Nossa! Então, essa seria a causa mais frequente, as embolias, né? Mas também pode ter as tromboses arteriais, tem uma série de... Doutora, a gente já ouviu falar em pé diabético, né? Aliás, é um perigo em alguns casos, porque a pessoa se machuca, ela não percebe, ela não sente, tem a dificuldade de cicatrização. Agora, quando o pé diabético pode ser uma emergência vascular? Isso é bem interessante e talvez seja uma das patologias mais frequentes no pronto-socorro, né? Os pacientes com pé diabético têm essa perda de sensibilidade, é um assunto que a gente já abordou aqui, eles acabam se machucando e isso leva a um quadro infeccioso. E a pessoa não sente, doutor? Não sente, né? O paciente fica com a lesão no pé, às vezes 10 dias, assim, evoluindo daquela forma. A não ser que ela olhe e fale, nossa, cortei aqui, machuquei, senão passa batido. É por isso que é importante ter essa avaliação. A gente brinca que o paciente diabético tem que cuidar dos pés como cuida do rosto. Olhar todos os dias, limpar, secar bem e avaliar se tem alguma lesão ou não. Por que se torna uma urgência ou uma emergência vascular esses quadros de pé diabético? Porque acabam tendo uma infecção associada que pode levar a um quadro de septicemia, quando essa infecção cai na corrente sanguínea, e isso pode levar, sim, o paciente a óbito ou até a perda do membro. Eu tenho uma curiosidade, a gente está falando sobre emergências vasculares, mas antes de chegar na emergência, existe uma forma, uma orientação médica de uma pessoa que tem essa predisposição, ou já tem pé diabético, enfim, existe uma forma, uma orientação para que o paciente ele faça prevenção e não chegue a uma emergência vascular, doutor? E qual seria? Existe sim, e isso é fundamental, né? Como tudo na medicina é a prevenção, né? Como é que você evita de ter um aneurisma roto? Você tendo um acompanhamento com o cirurgião vascular, fazendo exames de rastreio e acompanhamento. Como é que você evita uma embolia, né, essa oclusão arterial de origem embólica? Fazendo acompanhamento com o cardiologista, identificando a possibilidade de você ter uma arritmia ou não. E se for identificado, fazer uso de um anticoagulante, fazer um tratamento específico para aquela arritmia, né? Então, essa que seria a ideia. Por exemplo, tem um paciente que é diabético, tem um acompanhamento também com o cirurgião vascular para que você possa prevenir infecções ou até essa neuropatia diabética e no futuro evite uma amputação. Então, a gente sabe que esse tipo, por exemplo, um pé diabético, a pessoa não sente, de repente ela vai para uma infecção gravíssima, né, que chega a um ponto de, pode gangrenar, inclusive, e vira amputação, né? Vira. Isso é muito frequente. Viu? É frequente, doutor? É muito frequente. Eu trabalho tanto em hospitais particulares, né, de alto nível aqui em São Paulo, quanto Sim. em hospitais públicos também. E o que a gente percebe, né, isso na realidade do SUS, um grande número de pacientes, às vezes por falta de orientação, de conhecimento, tem um autocuidado muito prejudicado, assim, não valoriza esses sintomas e chegam já para a gente com inviabilidade do membro, às vezes com necessidade de amputação, já com gangrena. Ou seja, de algo que poderia ser evitado, né, doutor? Prevenção, né? Se você fizer um bom controle do diabetes, ter um acompanhamento médico regular, isso evita complicações sérias no futuro. Bom, você que está nos acompanhando, quero chamar a atenção de vocês. A gente sempre fala de prevenção, bem-estar, qualidade de vida aqui no quadro Saúde Você. É importante saber que se você tem qualquer predisposição a um problema de saúde ou se você já tem um problema de saúde instalado, precisa de um acompanhamento médico periódico. Olha a informação que o doutor deu, que importante. Várias pessoas acabam perdendo o membro porque, de repente, não se preocuparam com a prevenção ou não deram atenção àquilo que poderia se tornar algo mais grave. Então, fica de olho, cuide da sua saúde. Quer conhecer o doutor? Acessar também algumas entrevistas do que ele já falou aqui no programa, que, por exemplo, pé diabético, acesse o nosso portal, programasaudevocê.com.br e também entre no nosso canal lá no YouTube, que é o programa Saúde Você com Duda Rodrigues. Lá tem várias entrevistas, muita informação de saúde, bem-estar, qualidade de vida para você. E nos acompanhe também nas redes sociais, dudarodrigues.oficial ou saúdevocê.@saúdevocê, tá bom? Doutor, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo e a gente continua com os dias melhores.